E a gente segue agora falando sobre os probióticos. A nutricionista Marilis continua aqui comigo. Tem muitas perguntas, tá, Mari? Vamos tentar responder rapidinho todas para a gente mostrar a nossa sobremesa. Boa tarde, aqui é a Edna. Obrigada, Edna, pela participação e pela audiência. Queria saber se bebês podem tomar esses probióticos. Podem ou não? O ideal é que a criança comece a utilizar os probióticos a partir do 2º ano. A gente sabe que tem uma recomendação que não se utilize o leite para crianças até 1 aninho. E também pela questão de ser bactérias, da questão de imunidade da criança, de adaptação à alimentação, da introdução alimentar, é a partir do 2º aninho a recomendação. 2 anos, então, respondida a Edna. Boa tarde, Adriana, do Jardim América. Adriana, obrigada pelo carinho, pela audiência. O kefir de leite pode ser congelado? Eu uso o meu na geladeira, diz ela. E aí? Sim, Fábio, pode ser congelado. Todos os kefirs, na verdade o kefir de água ou o kefir de leite, eles podem ser congelados. O ideal é que sempre se congele por no máximo 3 meses e quando fizer o descongelamento que faça em geladeira, que não deixe ele em temperatura ambiente. Tem bastante gente perguntando também sobre os grupos, né? Teve gente aqui que tinha antes, uma telespectadora perguntando, a Fernanda do Líder, queria saber onde que ela consegue a kombucha. E aí veio aqui pra gente, ainda bem, o pessoal do grupo Kefir Chapecó no Facebook. Põe lá na busca Kefir Chapecó no Facebook que você vai achar esse grupo aqui. Que legal que o pessoal está participando com a gente. Eles escreveram que o assunto hoje no Ver Mais é probiótico, que eles gostariam de mostrar esse grupo de doação de probióticos no Facebook. Mandou esse link pra gente. Depois a gente vai colocar lá no nosso Instagram, @vermaisoestSC. A gente vai colocar direitinho como faz para achar esse grupo, mas é bem facinho. Kefir Chapecó, muito obrigada por participar com a gente e oferecer, né, para o nosso público aqui também. Tem mais gente participando. Boa tarde. Sou Lourdes. Lourdes do bairro Santo Antônio. Lourdes, obrigada pelo carinho, pela audiência. Quero saber se precisa usar todos os dias ou dá para usar de vez em quando sem estragar o kefir. Pode utilizar de vez em quando, Fábio. Claro que para ter uma ação probiótica no nosso intestino, a gente precisa utilizar ele frequentemente, né? Pensando em saúde. Pensando em armazenamento dele, pode deixar na geladeira sem problema nenhum. O kefir, ele foi trazido de uma região fria, então se a gente pesquisar na internet, algumas recomendações é deixar ele 36 horas fermentando em temperatura ambiente. Porém, nossa temperatura aqui é alta em alguns momentos do ano e a recomendação é que a gente deixe no máximo 12 horas e o restante do tempo em geladeira. Então, se deixar 2, 3 dias na geladeira, o que vai acontecer é ele ficar mais ácido. Bom, tem muita gente aqui dizendo que quer doar, outros querem receber, que querem uma mudinha de kefir ou de kombucha. Obrigado pela participação de todo mundo, né? Daqui a pouco eu vou reforçar aqui, Kefir Chapecó no Facebook, depois está lá no nosso Instagram, @vermaisoestSC. Daqui a pouco, se der tempo, a gente responde outras perguntas. Nós vamos agora para a nossa sobremesa, né, Mari? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Certo, Fábio. Então, aqui a gente já tem a fermentação do kefir, né? Então, a gente já tirou o iogurte, que a gente chama. Já coei ele, já tá sem os grãozinhos. Tá. Então, aqui a gente tem a sobremesa. Eu trouxe a ideia de fazer um overnight, que a gente pode utilizar como lanche da tarde. Então, pode fazer um dia antes. Overnight é porque pode ficar da noite do outro para outro dia. Outro dia. Tá. Pode fazer na noite anterior, levar para o trabalho, né? Quem tem refrigeração, principalmente, pode levar para o trabalho. E a combinação dele é o quê? É utilizar o kefir ou o iogurte natural, utilizar as frutas e utilizar uma semente. E se a gente pensar em questão de simbióticos, a gente consegue unir a aveia, que é um prebiótico, com o kefir, que é um probiótico. Simbióticos, relembrando que você disse no bloco anterior, é a junção do prebiótico com probiótico que é melhor ainda, né, para nossa saúde. Exatamente. A gente pode ir montando? Podemos montar. Deixa eu tirar isso aqui da frente só pra gente conseguir mostrar para os meninos lá. Isso, pode isso é bem aí. simples. É manga? Aqui é manga. Manga picadinha. Que também entra como um prebiótico. Então, a gente coloca a manga. Na verdade, pode colocar o iogurte primeiro ou a fruta, tanto faz. Tá. Colocou, depois a gente vai colocar o iogurte na quantidade que quiser. Esse é o iogurte de kefir que você fez, mas pode ser iogurte natural também, né? Também. Então, coloca a quantidade desejada, né? Tem pessoas que não toleram o sabor ácido do kefir, então essas pessoas podem adoçar. Podem utilizar o mel, tem gente que usa adoçante, pode usar um xilitol, a estévia, pode utilizar um açúcar mascavo, o adoçante que quiser utilizar. Melhor é o mel nesse caso, mais natural. Isso, tá. Melhor é o mel. Se é diabético, aí no caso utiliza o adoçante. Tá.
Colocou, então, a fruta, colocou o iogurte de kefir, aí você pode adicionar aveia, pode colocar chia, linhaça, a castanha. Nesse caso, seria interessante colocar as sementes maiores no meio. Então, aqui... Nossa, que delícia. A gente coloca elas aqui no meio, que daí... Castanha de caju, castanha do Pará. Isso. Dá para colocar nozes, amêndoas, uvas passas. Vou tirar esses da frente aqui para mostrar. Isso aí. Isso. Conforme o paladar da pessoa, ela pode adicionar sementes ali. Uvas passas também já adoça, então não precisaria nem utilizar o açúcar para adoçar. Certo. E pode adicionar cacau, canela em pó, o que achar melhor. Conforme a fruta também, a combinação que a pessoa gosta. E depois pode colocar aveia, pode colocar chia, pode juntar farinhas, pode fazer um mix de farinhas e colocar... É um super lanche, né, Mari? É um super lanche. A quantidade, claro, né? Depende das calorias que a pessoa pode consumir à tarde, né? Se está em dieta, se não está, também conforme a saciedade. Pode ser para amanhã também? Sim. Para o café da manhã? Pode ser. O legal dele é que você fecha, deixa na geladeira, ele tem duração de 2 dias. Ah, fica prontinho então, quando tem pressa e tal. Pode fazer à noite e para 2 dias. Então, fica super prático de carregar. Se a pessoa tem uma sacola térmica, fica bem tranquilo também de manter a temperatura. E fica um lanche bem saboroso. Essa junção deixa o kefir bem adocicado. Tem uma perguntinha aqui, tá lindo, daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho, mas vamos aqui já aproveitando que tem perguntas. A Paula do seminário, Paula, obrigada pela participação, pela audiência. Gostaria de saber mais informações da nutricionista sobre Caspian iogurte infinito. Isso. Se tem a mesma função do kefir. Funções semelhantes ao kefir. Ele tem os probióticos da mesma forma, uma quantidade um pouquinho menor, pelo que eu já estudei dele. O legal dele é que ele não tem grãozinhos. Ele é tão pequenininho o grãozinho que as pessoas nem percebem. É como se fosse esse iogurte aqui. A pessoa não percebe que tem as sementinhas, não precisa coar. Tu só vai pegar uma quantidade do Caspian, no caso, né, que você tiver, coloca com mais leite, deixa a fermentação de 12 horas ou pode deixar na geladeira e ele vai reproduzir. Ele vai voltar a esse formato aqui que a gente tem de iogurte. Tá certo. Tem mais gente perguntando, tem gente querendo doar kombucha aqui. A pessoa não se identificou e disse que gosta muito, que sempre saboriza com limão ou maçã e que tem para doar. Então a gente vai colocar lá os contatos do pessoal que quer doar, principalmente por causa do grupo lá Kefir Chapecó no Facebook, para quem ainda está perguntando. Mas lá no nosso Instagram, @vermaisoestesc, a gente vai colocar os contatos. Tem mais perguntas aqui. Preciso manter o kefir de leite na geladeira ou posso deixar em temperatura ambiente? Até a fermentação, que é o momento que ele forma o iogurte, mantém em temperatura ambiente. Formou o iogurte 12 horas, 18 horas, dependendo da temperatura, para a geladeira. Deixa na geladeira até 3 dias, mais ou menos. Aí ele vai ficando mais ácido, né, mais azedo e provavelmente a pessoa não consegue tolerar o sabor e descarta ele. Bom, aqui a gente mostrou só uma sobremesa, falou, né, de uma sobremesa de kefir, mas tem muitos preparos, né, Mari? Isso. Na verdade, assim, Fábio, tudo que a pessoa fizer com o iogurte, ela pode utilizar o kefir, desde que não aqueça. Ah, tá certo. Quando a gente aquecer o kefir, a gente mata os lactobacilos que estão ali. Tá então certo. A gente perde o efeito. A proteína permanece, mas a gente perde o efeito do kefir. Mari, muito obrigada por ter vindo. Como eu falei, a Mari veio de São Miguel do Oeste. Tem um curso hoje à noite em Chapecó, vamos colocar no nosso Instagram, @vermaisoestesc, para saber todos os detalhes e as outras informações aqui da gente também. Mais uma vez, muito obrigada para quem está em casa, obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Vermais volta amanhã. Tchau, tchau.